Hoje, a gente abre um arquivo sobre um lugar que parece um colecionar desgraças como se fossem parte da sua própria estrutura. O Fec Castella, ou Castelo Negro, na Hungria. Isso. As fontes que a gente tem em mãos são uma mistura fascinante de registros históricos, recortes de jornais amarelados pelo tempo e, claro, lendas locais que se recusam a morrer. Pois é. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que esse lugar carrega uma reputação tão pesada, separando o que é fato das sombras que cresceram ao redor dele. E esse é o grande desafio, né? A história do Castelo Negro é um verdadeiro nó cego de fatos que a gente pode comprovar e um folclore sombrio que parece ter vida própria. O que vamos fazer é analisar como a história real, que por si só já é bastante trágica, serviu de combustível para lendas ainda mais perturbadoras. Certo. A questão não é só o que aconteceu lá, mas por que essas histórias específicas grudaram no lugar e continuam sendo contadas até hoje. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pela identidade do local. É um castelo na cidade de Balatonederix. Hoje, as fontes descrevem um cenário de abandono total. Sim, completo. Paredes caindo, vandalismo, a estrutura está completamente exposta. Mas o nome, Castelo Negro, ele já chega primeiro que a imagem, não é? De onde vem isso? Olha, existem duas explicações, digamos, oficiais, ambas ligadas à aparência dele. Ah, é? Uma teoria diz que o telhado original era de ardósia preta. Outra, mais simples, que as portas e janelas eram pintadas de preto. Ok, uma explicação bem literal. Exato. Só que as fontes sugerem que a própria história deu um novo significado a esse nome. Como assim? Com o tempo, Castelo Negro deixou de ser uma descrição da cor e passou a ser quase um presságio, um aviso sobre a natureza dos eventos que aconteceriam ali. Um nome que foi rebatizado pela própria história do lugar. Fascinante. Então vamos para a origem. Como tudo começou? A construção é do final do século XVIII pela família Nedetsky. As fontes descrevem eles como uma nobreza local com um histórico forte de rebeldia contra o domínio dos Habsburgos na Hungria. Eles não eram de levar desaforo para casa, então. Definitivamente não. E tem um caso que ilustra isso muito bem sobre um dos membros da família, o Nedetsky Geno. O do baile de máscaras? Esse mesmo. Em 1860, ele simplesmente expulsou a orquestra que ousou tocar o hino imperial austríaco, um ato de desafio público. Uau! Mas a história do castelo mesmo começa com o irmão dele, o Istvan, que era o proprietário original. E, assim, já começa mal. Por quê? Em 1864, Istvan foi preso, acusado de organizar uma revolta armada. Encontraram armas, propaganda, a coisa era séria. Ele foi condenado à morte. Condenado à morte? E como ele escapou? Por um pris. O tio deles era um político muito influente, Deák Ferenc, e conseguiu intervir. Ah, então teve uma manobra política. Exato. A pena foi reduzida para 20 anos de prisão. Istvan acabou sendo solto na anistia de 1867, mas saiu da prisão completamente quebrado financeiramente. E foi aí que o irmão entrou na história. Foi aí que o Geno, o do baile, comprou a propriedade. Ou seja, a história do castelo já nasce de uma família marcada pela perseguição política e pela ruína. A fundação dele já é instável, sabe? E a tragédia não ficou só na política. Ela invadiu a vida pessoal do Genô de uma forma brutal. Sim. Ele se casou com a própria sobrinha, Emma, que era filha do irmão, do Istvan. Ela era quase 20 anos mais nova. E ele tinha grandes planos para a propriedade, certo? Tinha. Queria expandir, construir um novo castelo maior, mais imponente, só que apenas 2 anos depois do casamento, a Emma morreu de tuberculose. E isso impactou a própria construção do castelo. Totalmente. É aí que o edifício começa a ganhar essa identidade de projeto interrompido. A obra do novo castelo, em estilo neo-renascentista, parou. E por que parou? Só pelo luto? As fontes atribuem a 2 fatores. O luto profundo de Genô pela esposa e uma epidemia de filoxera. Filoxera, o que é isso? É uma praga, tipo um pulgão, que ataca as raízes das videiras e
simplesmente destrói vinhedos inteiros. E essa era a fonte de renda dele. A principal. Então, o que a gente tem é um homem que perde a esposa e a fortuna quase ao mesmo tempo. O castelo que deveria ser o símbolo do futuro da família vira um monumento ao luto e à falência. Um projeto de vida que morre na planta. Exatamente isso. Então o próprio castelo nasce de uma série de tragédias. Mas a reputação sombria dele não vem só daí, né? As coisas ficam bem piores. A violência entra em cena. Exato. Agora a história sai da esfera da tragédia familiar e entra no território do crime brutal. Em 1912, acontece a primeira morte violenta documentada dentro do castelo. Certo. Um pastor local, Pape Estavan, assassinou a amante dele, que era a cozinheira do castelo, a Simon Carolinet. E o motivo foi passional. Ciúmes. Os jornais da época contam a história. A cozinheira de 57 anos tinha saído para se divertir numa taverna. O amante de 55 ficou furioso por não ter sido convidado. E ele a esperou. Ele esperou por ela num corredor escuro do castelo e, quando ela voltou, ele a esfaqueou 9 vezes. Que horror. E as fontes ainda trazem um detalhe que torna tudo ainda mais sórdido. Sim, um detalhe macabro. Outro empregado encontrou o corpo e, antes de chamar qualquer pessoa, roubou as 9 coroas que a vítima tinha nos bolsos. Nossa, quer dizer, no meio de um assassinato, a primeira reação de alguém foi um pequeno furto. Isso diz muito sobre o tipo de atmosfera que talvez já existisse ali. É um ponto de inflexão, claro. A violência agora faz parte da identidade do lugar. E o ciclo continua, voltando para a família fundadora. O próprio Nedetsky Geno. Exato. Apenas 2 anos depois desse assassinato, em 1914, ele, aos 74 anos, e sofrendo de um reumatismo que as fontes descrevem como incurável, comete suicídio. Como? Um tiro na cabeça na noite do seu aniversário. O homem que idealizou o lugar, que viu o projeto nascer da dor, escolhe morrer dentro daquelas paredes. É um simbolismo muito forte. É fortíssimo. E a partir daí, o castelo parece que abre as portas para o infortúnio de vez. E entra no seu capítulo mais famoso e, pelo visto, mais distorcido. A lenda da Viúva Negra. É aqui que a realidade e o folclore começam a se confundir de um jeito que é quase impossível de separar. O castelo troca de mãos algumas vezes, até que em 1928 essa lenda começa. Certo, essa é a história mais conhecida. A lenda popular diz que um advogado de Budapeste chamado Vageno comprou o castelo. Isso. E um dia ele teria flagrado a esposa com um amante, um perfurador de poços, e, humilhado, teria se matado. Logo depois, o amante também teria tirado a própria vida. E assim nasce a figura da Viúva Negra. Uma história e tanto, cinematográfica. Só que as fontes da época, os jornais, os registros policiais, eles contam uma história completamente diferente. Espera aí, como assim? A começar pelo nome do advogado, que nem era Geno. Ah, não. A lenda erra até o nome do personagem principal, o que mais ela distorceu. Praticamente tudo. O nome dele era Vargas Laszlo, e o detalhe mais importante, ele não se matou no castelo. Ele tirou a própria vida em seu apartamento em Budapeste. Então o castelo não foi o palco do suicídio. Não. Era só uma casa de veraneio para a família. E o motivo, pelo que os registros indicam, não teve nada a ver com traição. E qual foi o motivo real, então? Uma combinação de depressão profunda e dívidas. O quadro dele foi agravado por uma tragédia pessoal terrível. A mãe dele tinha morrido pouco antes, atropelada por um bonde. Nossa! Ele chegou a se internar numa clínica, mas não adiantou. A esposa dele, Benda Ilona, ficou viúva, com um filho pequeno e com todas as dívidas do marido. Então a história real não é de traição e vingança. É de doença mental e desespero financeiro. Era, na verdade, uma viúva de luto e cheia de dívidas. E a história dela não melhora. Pelo contrário. Fica pior. Fica muito pior. É aí que entra em cena o verdadeiro vilão dessa história. Um vigarista chamado Kaalinad Adorjan. Ele se apresentou a ela se passando por capitão da marinha, inventor, rico. O clássico golpista. Sim, e dos grandes.
Os registros policiais mostram que ele era procurado na Europa toda por fraudar pelo menos 12 mulheres. Ele a seduziu, prometeu casamento e a convenceu a entregar dinheiro, joias, assinar promissórias. E 1 ano depois a abandonou. Exatamente. Deixou ela ainda mais endividada do que antes. E isso acabou nos tribunais. Sim, em 1935. E no julgamento as versões eram água e vinho. Ela o acusou de ameaçá-la com um revólver, ele, na defesa, pintou ela como uma mulher cruel. E aqui vem o ponto-chave. Ele chegou a insinuar no tribunal que o primeiro marido dela, o Vag Laszlo, também tinha se matado por causa dela. Ele basicamente plantou a semente da lenda da viúva negra para se defender. Ele usou o boato como arma no tribunal. E funcionou? Infelizmente, sim. No final, as acusações dela foram rejeitadas e o vigarista pegou só 6 meses de prisão por um outro caso de fraude. Benden Lona saiu da história completamente arruinada. É impressionante como a versão falsa da história é mais cruel com ela do que a realidade. Por que transformar uma vítima de um golpista numa devoradora de homens? É um mecanismo narrativo poderoso, não é? A femme fatale é uma figura de entretenimento. Uma viúva endividada que cai num golpe é apenas triste. O folclore muitas vezes prefere o monstro à vítima, porque o monstro nos dá uma história melhor. Mesmo que seja uma mentira que apaga o sofrimento real de uma pessoa. Exatamente. E depois de tudo isso, o que acontece com ela e com o castelo? Ela vende o castelo para um homem chamado Mariche Genot. E se a gente achava que a história estava confusa, é aqui que os registros viram fumaça. A verdade histórica simplesmente se desfaz. Essa é a história do espião, certo? Exatamente. A lenda é a seguinte: Mariche Genot era um agente duplo na Segunda Guerra. Fingia trabalhar para os alemães, mas espionava para os soviéticos e britânicos. Em fevereiro de 45, os alemães teriam descoberto o radiotransmissor dele e, para não ser capturado, ele se suicidou. Fim. É uma história de cinema. Mas, de novo, os documentos não batem. Nem um pouco. Os registros são um caos. Para começar, existia um conhecido fabricante de geleias na região com o mesmo nome. Ok. Lá nos anos 20, admitiu ser um espião soviético. Mas as fontes dizem que esse homem perdeu toda a fortuna. Como ele compraria um castelo anos depois? E tem uma inconsistência ainda maior. Essa é a parte mais estranha. Existem registros de um visto de entrada na Rússia sendo solicitado para o Mariche Genot no final de 1947. Quase 3 anos depois do suposto suicídio dele. Exato. Então, o que temos aqui? O dono do castelo, o fabricante de geleia e o espião eram a mesma pessoa? Ou as histórias de 3 homens diferentes se fundiram numa única lenda? A gente perde o fio da meada completamente. E depois dessa confusão toda da guerra, o que acontece com o prédio? Ele foi nacionalizado, virou um resort para crianças por um breve período, o que é uma imagem até irônica, mas logo depois foi abandonado e começou a decair. E hoje temos o grafite na parede. Eu não subiria. Um aviso moderno que ecoa mais de um século de histórias. Então, no final, o que a gente tem? Um histórico de rebelião, luto, assassinato, suicídio, fraude, espionagem. Tudo conectado a um único edifício. A linha entre o que aconteceu e o que se conta que aconteceu é quase invisível. E talvez o verdadeiro mistério do Castelo Negro não seja sobrenatural. O mistério é como ele se tornou esse imã para a tragédia humana e como a memória coletiva reescreveu esses eventos. A parte mais arrepiante não é um fantasma no corredor. É o silêncio nos arquivos e a facilidade com que a dor humana vira entretenimento. Fica uma última coisa no ar, então, para a gente pensar. Será que um lugar, depois de testemunhar tanta dor, pode, de alguma forma, absorver isso? Desenvolver uma espécie de memória própria? Ou somos só nós que, quando olhamos para ruínas e silêncio, não conseguimos evitar de projetar nossos próprios medos naquelas paredes vazias?